Olá, meus queridos, cá estamos novamente reunidos para mais uma intrépida aventura no mundo da biologia. E hoje eu quero explicar para você algo muito simples de entender que tem a ver com botânica e que de vez em quando os alunos dão uma negligenciada e acabam se lascando, que é o movimento da seiva bruta. Tá? É muito simples, não tem nada demais, mas como a gente não gosta muito de estudar botânica, né não, galera? Aí o negócio fica meio lascado. Então vamos lá devagar com dor. Por que o transporte de seiva bruta pelo xilema ele é algo tão não é, perguntado em provas? Por que não o floema? Porque as células do floema elas são células vivas. Enquanto as células do xilema, vamos lembrar, vou botar aqui para você, elas são células mortas. E aí a grande questão é que se elas são células mortas, impregnadas com lignina, e se o movimento da seiva bruta é ascendente, ou seja, vai de baixo para cima, como é que a gente explica o movimento da seiva bruta até chegar na copa da árvore? Aí várias e várias tentativas de explicação aconteceram para tentar explicar o motivo ou como esse movimento acaba acontecendo. Primeira alternativa, primeira tentativa. A gente sabe que as moléculas de água, isso aqui seria um vaso de xilema, as moléculas de água entre si, elas vão fazendo ligações químicas, eu estou marcando aqui as ligações para você, essas ligações químicas são ligações de hidrogênio, e essas ligações de hidrogênio são ligações extremamente fortes, não é? E aí, por conta dessas ligações de hidrogênio, a gente já tem uma primeira propriedade do líquido, não é, que fica dentro do vaso de xilema, que é a coesão. Lembra da coesão? Coesão a gente aprende lá em bioquímica, quando a gente fala de alta tensão superficial da água, como é que os insetos andam sobre a água, ou seja, o que está acontecendo para que você tenha essa, como se fosse uma lâmina em cima de um espelho d'água, e aí você pode até ter animais andando sobre esse espelho. Então a coesão é a ligação das moléculas de água umas com as outras, que formam um líquido contínuo no interior dos vasos. A segunda coisa que a gente tem que lembrar é que a parede dos vasos é feita de celulose, e a celulose tem uma grande afinidade pela água. Então isso quer dizer que na prática a gente também vai ter ligação de água, de moléculas de água, interagindo com a parede dos vasos. Essa interação da molécula de água com a parede dos vasos tem um outro nome. Você pode chamar de adesão ou você pode chamar de tensão. Não é tanto faz. Aí você é que prefere. Não é? Existem alguns livros que falam adesão e coesão e tem alguns livros que falam tensão e coesão. Vou usar tensão. E aí vamos somar os dois. Ó. Se você somar a coesão das moléculas de água entre si, mais a tensão das moléculas de água contra a parede dos vasos, a gente chega num conceito maior que é o conceito de capilaridade. Lembra dessa bagaça? Capilaridade é o movimento da água ascendente pela simples ação da gravidade. E aí, se a gente parar para lembrar lá, quando você estudou hidrostática, para cada 10 metros de profundidade que você ganhava, era 1 atm a mais, não era? Isso quer dizer que uma coluna de água de 10 metros equivale a 1 atmosfera. Então, em plantas de pequeno porte, que tem até 10 metros de altura, a capilaridade é um dos principais fatores para a movimentação de seiva. O problema é quando a gente fala de plantas com mais de 10 metros, porque a gente vai precisar de um algo a mais. Esse algo a mais, durante muito tempo, achou-se que era a pressão positiva da raiz. A raiz tem células vivas de parênquima, então ela poderia puxar água para o interior dela, e daí puxar sais, perdão, para o interior dela, e aí ela puxaria a água, e a água que entrasse na raiz empurraria o xilema em direção às folhas. Mas depois se percebeu que plantas, inclusive de grande porte, com 20 metros ou mais de 20 metros, elas praticamente não têm pressão positiva da raiz comparado ao tamanho delas. Aí, um carinha chamado Dickson resolveu pensar de outra maneira. Pô, a copa da árvore é imensa, não é? A copa da árvore serve para as plantas fazer fotossíntese. Mas será que a copa da árvore não vai ter um algo mais? E aí ele colocou a seguinte hipótese.
a água não está sendo empurrada, ela está sendo puxada em direção à copa da árvore pela transpiração. A transpiração criaria uma espécie de pressão negativa na copa da árvore e essa pressão negativa faria a seiva se movimentar e subir. E depois foi comprovado que era realmente isso. Se você pegar, por exemplo, uma rosa com pétalas brancas, colocar num pote com água com anilina, pega essa rosa, coloca num ambiente onde a transpiração é favorecida e pega essa mesma rosa, coloca num ambiente onde a transpiração é desfavorecida. Você vai ver que as pétalas vão ser tingidas muito mais rápido quando a transpiração for maior. Então a hipótese, a teoria que explica o movimento da seiva bruta, que é a teoria da tensão, coesão, transpiração, ou teoria de Dickson. É pouco provável o cara usar o nome do maluco, tá? Mas vou botar aqui a teoria de Dickson, só para você lembrar que existe um cara por trás dessa teoria, dessa hipótese. É o que vai explicar o movimento da seiva bruta. Isso cai pra caramba, já caiu no Enem, já caiu na prova da UERJ, São Paulo, Rio de Janeiro, Marte, em qualquer lugar, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Haverá outros vídeos explicando conceitos assim mais pontuais e eu vou subindo para você no canal do YouTube. Segue aí, gente. Segue aí, dá um like, compartilha. A minha ideia é fazer com que pessoas que não tenham a possibilidade de ter aulas de biologia, né, consigam chegar a esse conteúdo com mais facilidade. Tá? Beijos no coração, a gente se vê no próximo vídeo.